Fala pessoal, tranquilo? Último vídeo aí dessa trilogia. Tô pensando que eu sou o Senhor dos Anéis. Aliás, eu tô achando também que eu sou o Neymar, né? Você tá percebendo que todo final... Agora que eu fui notar, assim, no final do último vídeo... Valeu? Beleza? Daqui a pouco eu tô falando é Toys, que é uma coisa escrotíssima também, né? É Toys. Vai tomar no... Então, assim, esse é o último vídeo dessa trilogia insana sobre os entes da administração pública indireta. Vamos falar sobre sociedade, economia mista e empresa pública ao mesmo tempo. Por quê? Elas possuem características comuns. Elas são muito parecidas. Elas vão ter sua diferenciação em apenas 2 pontos. Então dá para a gente trabalhar em união. Essas duas entidades, as SENs e as EPs, elas, tudo começa como? São formadas como pessoas jurídicas de direito privado, nunca como de direito público. Não há essa possibilidade. Tá? Então elas são de direito privado sempre. Segunda coisa importante, diferentemente de autarquias e fundações públicas, elas poderão explorar a atividade econômica tranquilamente. Porque elas podem ser constituídas tanto com base no 175 da Constituição Federal, prestador de serviço público, quanto com base no artigo 173, explorador de atividade econômica. Só que o interessante é que mesmo sendo direito privado, ele se rege por direito público. Logo, vai ter que licitar, supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público, padrão, igual a fundação pública, que apesar de direito privado, também precisa de licitação e outros processos. Servidores através de concurso e por aí vai. Elas duas também são criadas por autorização legislativa, igualzinho lá na fundação pública. Então, elas são autorizadas por lei a existirem, beleza? Só que, na fundação pública, o seu funcionamento se dará quando uma lei complementar for editada, estabelecendo a área de atuação daquela entidade. Aqui não. Aqui o funcionamento se dá a partir do momento que essa entidade realiza o registro da autorização em repartição pública competente, normalmente do comercial, né? Então, é interessante que primeiro sai a legislação autorizativa, eu pego essa autorização e eu registro em repartição pública competente. Aí eu recebo o aval para pleno funcionamento como entidade da administração pública indireta. Patrimônio e receita, obviamente, são próprios, até principalmente para explorador de atividade econômica, isso é outra história. Mas isso aqui é uma coisa interessante. O cara que faz concurso público para a sociedade, economia mista e empresa pública, ele conquista os mesmos direitos dos outros? Não. Os 5 primeiros entes, União, Estado, Distrito Federal, Município e Autarquia, eles são de direito público, logo, obviamente, serão estatutários seus servidores. Então, de acordo com a esfera, Estatuto Federal, 8.112, Estatuto Estadual, Estatuto Municipal. Só que eu também vou ter uma 6ª pessoa, que é a Fundação Pública de Direito Privado. Apesar de ser direito privado, os seus servidores se enquadram aqui também. Também serão regidos por um estatuto. Então, uma fundação pública estadual, o estatuto do Estado. Uma fundação pública municipal, o estatuto do município. Parece idiota falar isso, mas é uma questão de lógica. Agora, a sociedade, economia mista e empresa pública, elas ficam longe desses 6. Se eu tivesse um dedo a mais, eu colava aqui, mas não dá. Se eu fosse a Daniela Scarelli, eu fazia com o dedo do pé. Sociedade, economia mista e empresa pública, 2 entidades que ficam pelo lado direito aqui. Por quê? Apesar de serem regidas também pelo direito público, apesar de serem servidores concursados, eu tenho uma característica de hibridez no regimento deles, porque eles serão regidos em seus direitos trabalhistas pela CLT. Tá? Então, você não tem estabilidade, você vai ter um processo administrativo, tem esse lado bom, mas você não tem estabilidade, você não tem algumas garantias e licenças que o Estatuto dá. Mas a CLT também não é toda ruim não, tá? Porque a CLT também tem coisas boas. Normalmente, essas entidades compensam a falta do Estatuto, que o pessoal, meu Deus, sem estabilidade isso é o fim. Compensam com boas remunerações e com ótimos planos de cargos e carreiras internos. Tá? Posso garantir a vocês. Beleza, então aqui é tudo igual, né, parceiro? Como que elas vão se diferenciar? Tá aqui. Elas se diferenciam no capital formador e na sociedade, na classificação societária estabelecida. Aqui diz tudo. Sociedade de economia mista, o nome já te fala. Se é economia mista, obviamente, essa entidade aqui, ela vai ser formada por capital que tenha dinheiro público e privado ao mesmo tempo. A questão é, na formação, no capital, 50% mais uma ação com direito a voto, pelo amor de Deus, tem que estar na mão do poder público. Olha só, se eu te disser que 51% é o certo, você pode me dar um tiro e me matar. 51% não. Primeira coisa que eu falei, 50% mais uma ação. Essa é a primeira coisa.
Significa que o cara pode ter 50,0000008% da empresa, desde que esses 0,00008% signifiquem uma ação, tá? Em relação a esse valor aqui. Então, vou ter que ter 50% mais uma ação. Qualquer ação? Não. Com direito a voto. O que isso significa? Significa ter o controle societário na mão do poder público. Ao passo que a fundação pública é óbvio que vai ter, porque ela é 100% do direito público. O poder público tem 100% das suas ações. Tá? Segunda coisa, formou uma sociedade de economia mista, ela necessariamente tem que ser constituída sob a forma de sociedade anônima. A classificação societária será SA. Eu não posso constituir uma sociedade de economia mista, dane-se se ela vai explorar atividade econômica, se ela vai prestar serviço público, mas ela nunca poderá ser outra forma societária, limitada, comandita simples, aquelas que todo mundo estuda e nem lembra que existe, que é o meu caso. Sociedade anônima tem que ser, ela não pode ser as outras. Já a empresa pública não. Eu posso constituir a empresa pública em qualquer classificação societária que o direito empresarial me dê, inclusive sociedade anônima. Então, são entidades interessantes, mais práticas, têm atividades simplistas, né? E elas têm diferenças pequenas. É mais comum de cair em prova. Esses caras é a fundação pública. A autarquia é muito fácil, né? Então é mais comum. Então, de boa, tranquilinho, bem fácil, né? Bem rápido. Você nem achou que ia ser tão rápido assim, né? Pois é. Normalmente as pessoas acham que não vai ser tão rápido e comigo é se queimando fácil. Bom, é melhor cortar isso. Um abraço, até a próxima. Claro que eu não vou cortar, né? Se você está esperando que eu corte, não, eu não cortei. Um abraço.